gente bonita, 7/2, Boku dake ga inai machi. É um anime com mistério tanto no sentido sobrenatural quanto no sentido policial. Primeira coisa que eu pensei que eu tenho que falar é que parece ter informação demais, o que é uma estratégia que alguns animes fazem quando eles querem fazer mistério, mas é bem difícil de fazer bem. Não estou dizendo que foi bem ou ruim, mas pra um episódio só foi coisa demais. Eu pessoalmente não gosto do tipo de anime que você tem que ver 2 ou 3 episódios pra fazer sentido, mas isso não quer dizer que seja ruim, tem muita gente que gosta disso. Eu fico cansado, eu estava tentando me investir numa história e mudam pra outra. É um mistério com violência, mas não é violência solta. Dá pra perceber que é tudo feito pra ter um peso. Não é pra ser chocante, é pra ser sentido. Não é aquela coisa imediata, é aquela coisa que você vai sentir ao longo do tempo e vai pensar nas consequências. Eu diria só veja se você gosta de animes que são um quebra-cabeça. E mesmo assim eu não diria que é muito bom. Terror in Resonance era muito melhor. Discussão de tema e depois spoiler. O anime se centra num personagem que não sabe bem o que pensar da própria vida, tem um passado, mas que não explora muito, e você meio que tem que descobrir o que está acontecendo. Como é de se esperar, o personagem que não sabe o que pensar da própria vida também passa a ideia de vazio. Então eles trabalham a pessoa que é sozinha, apesar de estar no meio da sociedade. Existe muito trabalho de consequências do passado. Isso se junta a dar peso na coisa toda, mas sinceramente me parece um pouco fatigante demais. Talvez seja pela quantidade de informação que eles colocaram. Spoilers. Basicamente esse cara tem um passado, mas ele evita o seu passado. E aí lá pelo meio do episódio você descobre que ele tem um motivo para evitar o seu passado, que é o envolvimento em um crime que não é bem esclarecido. Alguns colegas dele foram abduzidos, uma pessoa foi presa, foi condenado à morte, mas ele, quando era criança, não achava que era o cara. Eles fazem a coisa do sobrenatural com algo que ele chama de revival. Aparece uma borboleta azul, então não é Fatal Frame, mas aí o tempo volta e ele sabe que aconteceu alguma coisa errada, então ele começa a rever o que está acontecendo para tentar identificar o que é e consertar. E a história tem um problema em como ela se desenvolve. O começo parece que não é nada demais. Aí aparece a coisa do revival e você pensa, bom, essa é a história. Aí aparece a questão do crime quando ele era criança e você pensa que essa é a história. Aí acontece uma coisa no final que você pensa que essa é a história. E o final, no final do final, é outra história totalmente diferente, que você só vai ver em outros episódios, eu imagino. Então parece que o anime tá tentando demais. Tá jogando 4 histórias em você pra ver qual você gosta e qual é suficiente pra te manter vendo anime. Mas como eu disse, isso é fatigante pra mim. Então, ele tem problemas consigo mesmo, que é a primeira história. Ele tem o revival, que é a segunda história. Tem o crime que aconteceu quando ele era criança e ele supostamente sabe de alguma coisa, ele presenciou alguma coisa que ele não lembra por causa disso tudo, que é a terceira história. Eles literalmente colocam um assassino passando por ele com olhos de sangue, o olho vermelho meio rosado pra ser mais vivo, e você deve pensar, ele aparece como uma criancinha em 1988. Eu não sei se essa é a história, eu não sei se é isso que eles estão fazendo, mas me parece um episódio de The Batman que o cara consegue voltar no tempo 1 ou 2 vezes, alguns segundos. O final daquele episódio é basicamente isso. Ele tá tão transtornado que ele vai perder tudo e vai ficar preso e tudo mais, que ele simplesmente se força até que ele volta no tempo e não comete o primeiro crime dele. E eu não sei se essa é a história, mas se for, será que isso não é suficiente? Será que você precisa de um episódio todo com 4 histórias para chegar na que você quer trabalhar? Pra mim é um problema muito sério de como a história está sendo apresentada. Talvez vendo todos os episódios de uma vez seja melhor, mas eu não garanto pra ninguém isso. Eu diria só veja se você gosta de animes que são um quebra-cabeça. E mesmo assim eu não diria que é muito bom. Terror in Resonance era muito melhor. Mas tá bom, gente, é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.